Fala aí, galera do Preveste, sejam bem-vindos. A partir de agora, a gente vai começar uma nova fase, que é justamente a parte de geografia física, que vem aparecendo cada vez mais no Enem, né? Sobretudo no Exame Nacional do Ensino Médio, principalmente a partir do ano passado. Então, a gente, né, de hoje até o final da gravação das nossas aulas aqui na plataforma, a gente vai focar mais aí nessa parte de geografia física. A gente começa aqui com geologia geral, depois a gente vai para clima, geomorfologia, vamos falar sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros também, tá certo? E a gente começa com uma parte mais conceitual aqui de geografia geral, de geologia geral. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar. Aqui, ó. Primeiro, eu acho importante mostrar para vocês essa tabelinha. Tá? Por mais que a gente não recomende vocês decorarem essa tabela, é importante saber que ela existe, porque ela data exatamente aqui os principais acontecimentos geológicos do planeta, né? Mostrando que justamente esse processo de evolução geológico da Terra começou há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos atrás, lá no pré-cambriano, e é um processo para nós, né, do ponto de vista cronológico e do ponto de vista histórico, é um processo bem lento, porque acompanha exatamente um tempo que a gente chama de tempo geológico, né? É importante entender que a gente trabalha com essas três escalas de tempo: o tempo geológico, o tempo histórico e o tempo cronológico. O tempo cronológico ele dá conta da nossa vida, né? A vida de um ser humano, a rotina do dia a dia. O tempo histórico já é uma escala um pouco mais ampla, né? E o tempo geológico já é uma escala de evolução do planeta, como eu disse, começa há 4 bilhões e meio de anos atrás, aproximadamente, que é quando se formam, por exemplo, acompanhando aqui o prompt do meu mouse, quando se formam, por exemplo, as primeiras rochas, né? E os primeiros relevos, as primeiras províncias geológicas, as bacias, os escudos cristalinos, sobretudo, né? Que são justamente aí as províncias mais antigas que nós temos e que formam, inclusive, o território brasileiro, né? Boa parte do território brasileiro hoje é algo que a gente vai ver com mais detalhes à frente, tá certo? Então, ó, a partir aqui do pré-cambriano vai havendo esse processo de evolução do planeta, inclusive há um destaque aqui nessa coluna de acontecimentos para é, algumas coisas ligadas à origem da vida e à evolução da própria vida, como a extinção dos dinossauros, por exemplo, e o surgimento do homem. Tá? A gente vai ver que hoje, né, especificamente hoje, nós vivemos na era Cenozoica e no período Quaternário. Tá? Então, que é justamente esse último período geológico que nós vivemos, o período Quaternário, é o período em que a gente tem o surgimento das primeiras civilizações humanas, tá? E o que a gente conhece de história recente da humanidade, tá certo? E é também, do ponto de vista geológico, quando acontecem os principais processos geomorfológicos de formação do relevo da maneira como a gente enxerga hoje, né? O relevo da maneira como a gente vê hoje. Então, uma coisa importante, né? Essa tabelinha que mostra para gente algo que eu sempre chamo a atenção para os meus alunos, é justamente você entender que a gente precisa tratar o planeta Terra como um organismo vivo. A gente precisa ter um olhar, né, para o planeta Terra dinâmico. A gente não pode olhar para o planeta Terra como se ele fosse algo estático, né, como se ele fosse algo que já veio pronto, né, e foi entregue para nós. Né. Essa é uma visão muito ligada à visão religiosa, né, como sempre a gente fala, tudo bem você ter a sua visão religiosa, porém, do ponto de vista científico, isso não faz sentido, né? Essa história de que o planeta nos foi entregue, né, em algum momento por alguém e já de maneira definitiva. Toma aí o planeta para você e agora cuide dele. Do ponto de vista científico, isso não faz sentido. Na verdade, o que faz sentido para a ciência é justamente esse processo de evolução, né, de um planeta que evoluiu até o que nós estamos vivendo hoje. Né? Durante esse período, várias formas de relevo apareceram e desapareceram,
O planeta teve várias constituições geológicas, várias espécies também apareceram e desapareceram sem que o homem pensasse em pôr os pés aqui. Tá? Então, a gente vai ter ao longo desses 4,5 bilhões de anos momentos de glaciação, momentos de degelo, momentos de aquecimento global, momentos de resfriamento, momentos de avanço do nível dos mares e oceanos, momentos de recuo, enfim. A gente vai passar por várias fases, né, do ponto de vista geológico e também do ponto de vista climático, certo? Então, o planeta, a gente precisa, dentro de uma visão científica, olhar exatamente para o planeta de uma forma mais dinâmica, de uma forma em que ele surge, né, a partir do surgimento do sistema solar. Tá? Ele começa a evoluir para o planeta que nós conhecemos hoje, tá? Para o planeta Terra da forma como nós conhecemos hoje. Então, se a gente conseguir lançar essa visão sobre o planeta, a gente vai conseguir perceber a gente vai conseguir perceber que a geologia é uma coisa dinâmica, né? Que a geomorfologia é uma coisa dinâmica, que a formação dos relevos também é dinâmica, ela está se modificando o tempo inteiro, ela não está pronta, ela não está estática, ela não está ali parada. Não foi algo entregue, como eu já disse, entregue por nós, já como algo ali já montado para a gente cuidar. É uma visão que não é compatível com aquilo que a ciência pensa sobre o planeta, sobre a geologia do planeta. Tudo bem? E essa tabelinha aqui, ela nos mostra exatamente isso, ela nos ajuda, inclusive, a raciocinar dessa maneira, na medida em que eu coloco as várias fases das eras e dos períodos geológicos pelos quais nós passamos, certo? Bom, continuando aqui, eu queria mostrar para vocês exatamente a evolução da configuração dos continentes, né, que começa lá com o chamado Pangeia, aproximadamente 250 milhões de anos atrás, que é praticamente um único bloco continental, que vai evoluindo primeiro para Laurásia e Gondwana, até nós chegarmos a configuração da maneira como a gente conhece hoje. Né? Então, como eu disse para vocês há pouco, do ponto de vista geológico, o planeta já não nos foi entregue dessa maneira, assim, né, como a gente está vendo aqui agora. Na verdade, do ponto de vista geológico, a gente sai de um único bloco continental e evolui para essa configuração, que é o contorno dos continentes e a disposição dos mares e oceanos da forma como a gente conhece hoje, em 2020, tá certo? Isso aqui, essa mudança da disposição dos continentes e também a disposição dos mares e oceanos encontra explicação não só na dinâmica climática do planeta, mas principalmente na dinâmica geológica, que tem como principal explicação a teoria da tectônica de placas, né, a deriva continental, que é justamente a ideia de que a parte superior da litosfera terrestre, né, a parte superior da crosta terrestre, está em constante movimento. Tá? E ela, além de estar em constante movimento, ela é totalmente recortada, ela não é um bloco de rocha inteiro, né, homogêneo, tá certo? Ela é toda recortada e esses pedaços, tá certo? Que compõem juntos a parte superior da litosfera terrestre, ou seja, a crosta terrestre, que são justamente as placas tectônicas, né, são as chamadas placas tectônicas, elas assumem aí direções diferentes, né, por conta das trocas de calor que acontecem entre o interior do planeta e a superfície, e é justamente essas movimentações das placas tectônicas que dão origem a essa forma como a gente conhece hoje os continentes, além de darem origem também às grandes cadeias de montanhas, além de darem origem a boa parte das formas de relevo que a gente conhece hoje. Tá? Então, a ciência encara, né, hoje a disposição dos continentes, como vocês estão vendo aqui, como um produto, como um resultado do movimento desses pedaços da crosta terrestre, que são exatamente as placas tectônicas, né, que, entre aspas, navegam
por conta dessa teoria, graças a essa teoria da deriva continental. As placas elas são movimentadas a partir de de trocas de calor que existem entre o interior da Terra e a superfície. O núcleo da Terra, muito quente, né, troca calor com as camadas superiores, o manto e também com a crosta terrestre. E isso faz com que a crosta se quebre e as placas se movimentem. Tá? No próximo vídeo a gente vai fazer algumas explicações um pouco mais específicas sobre essa teoria.